Quem quer uma mudança, diga glória. Você está entendendo, amado? Eliseu, ele tinha uma vida. Eliseu era um homem de sucesso. Quem é que iria lavrar a terra com 12 juntas de boi? Tinha que ter muita grana. Tinha que ser o cara, meu querido. 12 juntas de bois. Ele tinha uma profissão. Ele tinha sucesso. Ele era uma pessoa bem resolvida profissionalmente. Eu quero que você compreenda isso, querido. Nem sempre, quando nós olharmos para nós mesmos, nós vamos considerar que nós precisamos mudar alguma coisa. Muitas vezes nós vamos olhar para nós e tem áreas da nossa vida que a gente não vai querer que Deus toque, que nós achamos que está bom assim. Muitas vezes nós vamos olhar para a nossa vida e nós vamos dizer: Deus, tu pode tocar aqui, mas aqui tu não toca. Deus, tu pode mudar aqui, mas aqui não. Deus, eu permito que tu mexa aqui, mas aqui não. É como quando você recebe uma visita na tua casa, né, querido? E você tem os lugares que a visita pode ir. No quartinho da bagunça ninguém entra. Não é assim que funciona na sua casa? Né? Tá chegando aquela visita de surpresa. Você entulha tudo naquele quartinho e chave a porta. Né? Tem uns que estão rindo, porque é assim na tua casa. Né? Então muitas vezes a gente faz isso com Jesus. A gente abre o nosso coração para Deus. E a gente diz: Senhor, entra no meu coração. Quem já abriu o coração para Jesus? Levanta a mão, dá glória a Deus. Levante as tuas mãos para o Senhor, diga: Senhor, eu te amo. Jesus, eu te amo. Levante a tua mão, declara hoje que você ama Jesus. E a gente convida Jesus para entrar na nossa vida, entrar na nossa casa. Só que a gente começa a limitar o negócio. Aqui tu pode, aqui tu não pode. Ó, teu lugar, ó, Jesus, tu é um visitante. Jesus é na sala. Ó, Jesus só senta aqui, ó. Nesse sofá daqui tu não sai. Querido, se Jesus veio para habitar na nossa vida, Ele tem que ter acesso, até naquele banheiro sujo, até na área de serviço. Se Jesus veio para habitar na nossa vida, querido, Ele não tem que ter, o acesso dele não tem que ser limitado. O acesso dele tem que ser total, a todas as áreas da nossa vida. Vai dando glória a Deus. Amém? Se Deus está falando contigo, dá um aleluia aí. Amém? Então, amados, Eliseu, ele começou a mostrar disposição para mudar. Ele estava trabalhando, ele estava fazendo a obra de Deus. Ele era uma pessoa de sucesso, ele era uma pessoa esforçada, ele era um trabalhador. Mas Elias, a mandado de Deus, passou por ele e não ficou ali insistindo: olha, Eliseu, pois tu é isso, pois tu é um cara, tu é esforçado, porque o próprio Deus mandou vir aqui te escolher. Ai, por favor, abandona isso e me segue. Ai, Eliseu, por favor, vamos fazer a obra de Deus. Eliseu, quem sabe tu não deixa essas juntas de bois e me segue. Eliseu, tu não acha que seria melhor tu fazer a obra comigo? Eliseu, tu não acha que seria... Não, querido. A gente tem que entender que a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é ser chamado pelo Senhor. A melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é Deus olhar para nós e ver uma coisa de importante em nós e querer nos usar para a glória dele. Diz aleluia. Eliseu estava lá trabalhando, Elias passou por ele, passou a capa em cima e foi embora. Elias passou, ó, te escolhi, e foi indo. O que Eliseu fez? O que diz aí no versículo 2? Está com a Bíblia aberta? O que diz no versículo 2? 20. Então, o que ele fez? Deixou ele os bois. O que ele fez? Correu após Elias. Amém? Querido, quanto que você quer que Deus transforme a tua vida? Estou falando para você hoje, olha para mim, olha aqui, olha aqui. Quanto você quer que Deus transforme a tua vida? O quanto você quer que Deus mude a história da sua vida? O quanto você quer que Deus transforme a tua vida numa história de poder, numa história de milagres? O quanto você quer que Deus mude a sua vida de uma vez por todas e transforme você, quem sabe, em alguém como foi Eliseu, o sucessor de Elias. O quanto que é importante para você que Deus entre na tua casa, que Deus entre no teu relacionamento, que Deus entre no teu casamento, que Deus toque na tua saúde, que Deus toque na tua esposa, que Deus toque no teu filho, que Deus toque naquela pessoa que está com o coração endurecido, gelado que nem uma pedra. Porque Ele pode fazer isso, o que você não pode fazer, Deus pode fazer. Deus está perguntando para você nessa noite, o quanto que você precisa dEle? Ou você acha que é Deus que precisa de ti, querido? Porque muita gente acha que está fazendo uma grande coisa, está sentado aqui hoje. Parabéns para você que está aqui hoje. Você está fazendo um favor para você mesmo.
está fazendo favor para você mesmo e está sentado aqui, querido. Que Deus não precisa de você, é você que precisa dele para o céu. Então glória a Deus e aplaude o Senhor. Verdade. Vamos falar a verdade aqui, meu querido? Isso aqui é igreja. Igreja é lugar de transformação de vida. E a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eliseu não ficou pensando: ai, será que eu vou, será que eu não vou? Pá, mas são 12 juntas de boi. Olha esse zebu aí, olha o tamanho desse cupim. Né? Tem muita gente que fica pensando assim. Meu querido, Deus olhou para você. Aleluia. Deus olhou para a tua vida. Deus não está olhando o tamanho dos teus defeitos. Todo mundo olha para os teus defeitos. As pessoas olham para você e começam a apontar tuas falhas. As pessoas olham para você e só vê os teus erros, só vê os teus defeitos. Mas Deus está olhando para você e está dizendo: eu quero te usar, independente do teu defeito, independente das tuas falhas. Eu quero mudar a tua vida. Dá glória a Deus. Eliseu se achou agraciado por aquilo. Eliseu viu que aquela era a melhor oportunidade que tinha acontecido na vida dele. A melhor oportunidade que pode acontecer na vida de alguém é ser escolhido por Deus para viver uma grande mudança, uma grande transformação na sua vida. Se você está entendendo, querido, isso que Deus quer fazer contigo hoje, dá glória a Deus. Amém? A capa do Senhor está passando na tua cabeça hoje aí. A capa de Elias está passando sobre a tua cabeça, Eliseu. Não te faça que você não está notando. A capa de Elias está passando na tua cabeça. Até quando você vai ignorar? Até quando você vai se fazer que não é contigo, Elias? Eliseu. Ó, Elias está indo embora. Eliseu. Até quando você vai se fazer que não é contigo? Está olhando para os bois? Está achando que esses bois vão te sustentar muito tempo? Hein, Eliseu? Muitas vezes a gente fica olhando para os bois. E a gente olha para o boi e olha para Elias. Olha para o boi e olha para Elias. Olha, Deus está respondendo a tua oração hoje aqui, ó. Deus está falando com pessoas aqui que têm um chamado de Deus, mas deixaram a riqueza tomar conta do seu coração e começaram a esfriar na sua fé. Pessoas que têm um chamado para fazer a obra de Deus, mas permitiram que as coisas desse mundo entraram no seu coração. E hoje você está seco, está endurecido. E se Jesus voltar hoje, você fica. Pode receber a palavra de Deus no teu coração. Porque é muito forte isso. Elias passou a capa sobre a cabeça de Eliseu e foi embora. Meu querido, a melhor coisa que pode acontecer na tua vida foi alguém ter falado para você: Jesus te ama e tem um propósito na tua vida. A melhor coisa que você pode ouvir na tua vida, a melhor proposta que você já recebeu foi essa: Jesus te ama, entrega o teu coração, entrega a tua vida para Ele. Não existe melhor proposta do que essa, querido. Quantas vezes você já aceitou proposta de pessoas que te enganaram, que te traíram? Essa proposta é verdadeira, Jesus é fiel. O homem te enganou, as pessoas te enganaram, as pessoas te traíram, as pessoas te frustraram. Mas Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Amém? Se você crê que isso é verdade, dá uma salva de palmas para Ele. Glória a Deus. Amém. O primeiro passo para que Deus possa trabalhar na nossa vida é ter essa disposição para mudar. A segunda coisa, querido, é aprender a abrir mão do nosso passado. O que foi que Eliseu fez, querido? Ele saiu correndo atrás de Elias. Ei, você que daqui a pouco bateu em tantas portas antes de chegar aqui. Você que daqui a pouco, antes de chegar aqui nessa igreja, antes de conhecer Jesus, você bebeu de muitas fontes, bateu em muitas portas, e você ouviu falar de Jesus, você sabe que você está no lugar certo hoje. Eu não preciso dizer isso. O Espírito Santo fala no teu coração, e você sabe que você está no lugar certo. Então não deixa o diabo querer te convencer do contrário. Dá glória a Deus. Elias passou a capa em cima de Eliseu. Eliseu não pensou duas vezes. Aquele era o sinal de que ele era o escolhido. Oh, meu amado, eu quero que você pense, querido, quanto tempo de repente Eliseu tinha lutado para conquistar aquelas 12 juntas de bois.
Quanto tempo Eliseu tinha trabalhado para conquistar as 12 juntas de bois. Aquilo com certeza até o momento era a coisa mais importante da vida dele. Até o momento as 12 juntas de boi eram a coisa mais importante que ele tinha. E as aparelhagens. Até o momento que Deus o chamou. Eu vou dizer para você, querido, tudo aquilo que você colocar acima de Deus, ou você tira, ou Deus tira de você. É muito forte. Ou você sabe administrar de uma maneira que louve ao Senhor, ou Ele vai tirar de ti. Só quem recebe da glória a Deus. Eliseu escolheu servir ao Senhor. E para servir ao Senhor, ele não tinha que ter para onde voltar. É forte isso. Ele disse sim ao chamado de Deus na vida dele. Você que está aqui hoje, querido, e Jesus chamou você, Jesus te escolheu, Jesus te tirou lá do mundo, então você tem que aprender a fazer o quê? Abandonar toda a ligação que você tinha com o passado. Abandonar a ligação que você tinha com as coisas erradas. Abandonar a ligação que você tinha com o pecado. O trabalho dele era o pecado? Não. Mas ele tinha sido chamado para ser um profeta de Deus, não para ser um lavrador. Então, olha só a atitude dele de fé. Ele creu que Deus tinha um chamado. E naquele momento ali, ele deixou o passado. Olha só o que ele fez. Ele matou os bois. Ele pegou toda a aparelhagem. Usou aquilo para fazer fogueira, querido. Ele pegou o arado e botou fogo naquilo. E pegou os bois e fez uma festa de despedida com aquilo. Sabe para quê? Para quando ele estivesse lá fazendo a obra de Deus, ele não olhasse para trás e não, mas eu ainda posso voltar. Se não dá certo, eu volto para o arado. Se não dá certo o meu chamado de profeta, eu volto para arar a terra, para lavrar a terra. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente busca Jesus, quando a gente aceita o chamado de Deus, a gente tem que aprender a abrir mão de verdade de tudo aquilo que nos ligava ao mundo, ao passado, ao pecado. Eu não sei, querido, com o que você era ligado, com aquilo que Satanás prendia você lá fora. Se você era uma pessoa agressiva, se você era uma pessoa que era envolvida com bebidas, uma pessoa envolvida com sexo ilícito, eu não sei. Se você era uma pessoa que se prostituía, se você era uma pessoa que brigava, eu não sei. Mas em nome de Jesus, que nessa noite você tome a decisão de fazer assim como Eliseu fez. Queima tudo isso, bota fora, se desliga de uma vez de tudo aquilo que te prendia com o velho homem. Eu não estou falando de coisas carnais, de coisas que você pode pegar, mas lá no teu coração, muitas vezes no teu pensamento. Porque muitas vezes a gente fica apegado com aquilo que a gente já foi. A gente já é uma nova criatura. Você já aceitou Jesus? Você já abriu o teu coração para Jesus? Amém? Quem já aceitou Jesus aqui? Diga glória a Deus. Você já abriu o teu coração? Você já disse: Jesus, Tu é o Senhor da minha vida. Mas lá no pensamento, você ainda cultiva lembranças de quem você já foi lá no passado. Está aqui dentro da igreja, mas ainda fica lembrando: mas outrora, nessa época, nesse horário, eu estava fazendo isso, aquilo, aquilo outro.